Olá, vocês, tudo bom? Então, hoje nós vamos trabalhar aqui dentro de nós a permissão de ser feliz. Como é essa permissão? O que nós podemos fazer para trazer em nós um sentimento de uma alegria espiritual, de uma alegria de estar no processo? Porque tudo na nossa vida é um processo. E é um processo que vai em direção à luz, vai em direção às virtudes, às camadas mais sutis que existem, né? Que são o amor, a compaixão, a alegria, a permissão de se estar observando aqui na Terra tudo que nós fazemos, porque nós somos espíritos vivendo uma experiência física nesta Terra. É interessante porque o nome fogo sagrado, alinhamento energético do trabalho que eu desenvolvi, né? Lá muitos de vocês já conhecem a minha história como fisioterapeuta, depois eu tive um encontro com um xamã, e aí veio o alinhamento energético, e aí as perguntas que eu tinha dentro de mim para fazer, elas foram todas resolvidas, não, foram respondidas. Isso foi muito bom para mim, né? Então, essa história que aconteceu depois eu ter desenvolvido o curso do Fogo Sagrado, Alinhamento Energético, e até hoje, né, já são 24 anos aí fazendo essa formação e tal, as pessoas me perguntam, por que fogo sagrado? Por quê? Porque você faz algum ritual? Isso aí tem a ver com o quê, né? E é interessante porque esse nome ele veio para mim. Ele veio. E aqui na Alemanha, eu estou na Alemanha nesse momento, né? Porque eu vou trabalhando em vários países. Aqui na Alemanha foi que começou esse nome Fogo Sagrado, porque eu não sabia falar alemão, e aí era Heilige Feuer, né? Fogo Sagrado, mas o nome anterior eu tinha deixado alinhamento energético, mas eles colocaram Heilige Feuer, e eu pensei, alinhamento energético, nem perguntei. E aí, claro, né? Depois começaram a usar em português fogo sagrado, e eu me toquei de uma coisa. Eu nem pensei para colocar esse nome, e depois eu fiz essa união, fogo sagrado, alinhamento energético. Por que fogo sagrado? Porque ele simboliza nosso espírito, o elemento fogo. O elemento fogo, ele simboliza esse quentinho que tem dentro de nós, esse aquecimento. Nós temos a temperatura de 36,5 por aí, né? E essa temperatura, ela tem a ver com a vida, com a vitalidade, né? Porque quando o espírito sai do corpo, o corpo gela, né? Endurece, perde toda a vitalidade, os elementos, a água, o ar, o corpo físico, a terra, né? E o fogo do espírito, eles estão todos aqui em nós, fazendo com que tenhamos essa oportunidade de vivermos essa experiência, né? De sermos um espírito vivendo uma experiência física. Então, como é estar aqui na Terra e se permitir ser feliz? Para ser feliz é preciso pouco. E quem é feliz tem uma coroa na cabeça. Isso aí é a tradução de uma música que cantam muito aqui na Alemanha,
e que é tão linda e que é uma canção que eu aprendi quando fui dar uma palestra no Instituto de Defesa Biológica do Câncer, falando, né, das emoções que precisam se transmutar, né? Porque o câncer também tem a ver, né? O físico, as emoções, os pensamentos, o espírito, né? E aí, uma pessoa lá, naquela plateia, se levantou e falou: Mônica, nós queremos agradecer cantando uma música para você. Aí pediu para todo mundo: podemos cantar uma música? Tinham pessoas lá sem cabelo, de lenço, disso, daquilo, pessoas fazendo tratamento, né? Mas estavam todos lá, foi muito lindo mesmo. E aí eles cantaram: Froh sein Bedarf ist, wenn ich unverfroh ist ein König. Então, quem é feliz, para ser feliz, precisa pouco. E quem é feliz é um rei. E é desse tema que eu quero falar para você, né? E quando eu falo com você, eu estou falando comigo também, porque somos todos um. E claro que nós precisamos experimentar nessa vida. Cada minuto da vida é uma escolha de focar o pensamento na luz, de perceber os sentimentos que estão tomando conta de nós e se nós vamos alimentá-los ou não. Se vamos alimentar os bons pensamentos ou maus pensamentos. Que escolhas são essas que nós vamos fazer? Se vamos nos alimentar fisicamente, né, de comidas saudáveis, de alimentos saudáveis, ou se vamos colocar lixo industrial para dentro. Essas escolhas, do físico até o espírito, elas são nossas, são livres. Mas nós não podemos escolher as consequências, né? Então, se você diz: não estou nem aí, vou fazer isso, eu vou comer doce, vou fazer o que eu quiser, tudo bem, você é livre para fazer, mas você não é livre para escolher qual é a consequência disso. Vai engordar, vai ficar com açúcar no sangue, toda essa história, né? Então, também com os pensamentos e os sentimentos, é a mesma coisa. Nós podemos focar em escolhermos ter o domínio do pensamento. E quando forem sentimentos muito antigos lá no nosso inconsciente, ainda assim podemos trabalhar esses registros, essas experiências que nós vivemos, que ficam na memória como se fosse aqui e agora. Para o nosso sistema não existe o futuro, o passado, só existe o presente. E aí você me diz: mas como assim? Esse negócio já aconteceu há tanto tempo, é o passado. Mas se você traz, por exemplo, você escuta uma música do passado e é uma música que te lembra muito alguém que te magoou demais, aí quando você escuta aquela música, acende aquela mágoa. E pode ser que você chore, pode ser que você fique mal o resto do dia. Porque o seu sistema, quando você acende aquele registro, aquele arquivo de memória, ele entende que está acontecendo agora. Por isso você chora agora por uma coisa de 20 anos atrás. Isso acontece muito com todos os seres humanos. E nós temos hoje, graças à expansão de consciência que a humanidade está vivendo, nós temos muitas técnicas para ativarmos em nós essa capacidade de buscar no nosso inconsciente, ou até no consciente, né, os pensamentos que nós temos, que nos damos conta, né, para que possamos fazer, vamos dizer assim, uma edição daquela memória.
para que possamos mudar o arquivo, quer dizer, a forma como nós vemos aquele arquivo. E é tão importante saber que temos esse poder de melhorar a nossa vida interna, nosso mundo interno. E cada vez que você se sente livre para escolher seu pensamento, seu sentimento, o que você vai alimentar, né? Escolher também o que você vai comer, por exemplo, o que você vai fazer da vida, as coisas que você vai falar. Não que você vai virar um robô, né? Eu só vou falar aquilo que eu quero. Você vai falar espontaneamente, mas depende de todas essas outras partes, de como é que está o clima interno seu. E para isso, você precisa estar se movimentando em direção à sua própria luz, à sua própria alegria, em direção ao amor, em direção à compaixão, à perseverança, à resiliência e tantas outras virtudes que estão aí para nós. É tão maravilhoso assim poder perceber o quanto que esse universo nos dá. E nós podemos ver isso também fisicamente na natureza. Se você vai, né, numa floresta, num lugar lindo, você vai ver tudo, borboletas, nada disso foi o homem que fez, foi o Criador. Os rios, né, os mares, cada árvore mais linda do que a outra, flores, frutos, animais lindos, coloridos, tudo isso nos foi dado. Não fomos nós que criamos isso. E também nós fomos criados, assim como toda a natureza. E no invisível também temos muitas bênçãos, assim como temos aqui no visível. E precisamos buscar essas frequências vibratórias. Por exemplo, o desapego. Quando você aprende a focar no desapego, você não sofre mais e você deixa ir o que precisa ir. Você simplesmente honra o que foi, né? Deixa ir e vai viver a sua vida. Vai em direção ao novo. Mas, se o desapego é deixar ir sem sofrimento, do outro lado, tem o apego. O apego, ele traz um sofrimento terrível. E muitas pessoas chamam a virtude do desapego no apego. Ai, desapegar, estou me desapegando, estou sofrendo muito porque tenho que me desapegar. Não, se você se desapegar verdadeiramente, você não sofre. Então, se você está sofrendo, é porque você está no apego ainda. Isso é fácil? Você pode me perguntar. Não, não é fácil. Mas nós precisamos fazer o que é difícil para nós, porque o que é fácil nós já sabemos, estamos fazendo. E nós estamos aqui na Terra justamente para fazermos esse movimento de acharmos o nosso equilíbrio, movimento de acharmos onde é que eu consigo ter o domínio dos meus pensamentos, onde é que eu consigo ter uma alegria interna, mesmo com tantas coisas no mundo acontecendo, porque sempre aconteceram. Vai estudar história para você ver. Muitas vezes nós pensamos, o mundo de hoje está horrível. Tem pessoas que falam isso, né? O mundo de hoje, eu ouço isso há tanto tempo, já tem 60 anos, sempre ouço que o presente é que está o pior, sempre está ruim, sempre está pior, mas já tivemos muitas situações na nossa história do mundo, na história do mundo, muitas guerras, muitas faltas de respeito, né, com a mulher, por exemplo, e com o ser humano, nossa, muita coisa.
Então, isso quer dizer o quê? Porque essas situações super difíceis que os próprios humanos fazem, né? Que às vezes são estúpidas, né? São, vamos chamar assim de criancice, tem nada de criancice ali, né? Mas vamos chamar assim, que é para a gente não ter tanta raiva, mas, poxa, uma guerra, uma luta, né? Pá, pá, pá. Você vê que as crianças gostam de brincar disso, né? De guerra, de luta, de joguinho. Vou matar esse, vou matar aquele, não sei o que lá, mas, né? Então, crescem e continuam fazendo essa brincadeira de mau gosto. E é interessante, né, que muitas vezes você vê um menininho e o pai vai lá, compra um revólver para ele. Aí ele fica todo feliz com aquele revólver. Olha isso. É um estímulo, né? Brinquedo, revólver de brinquedo. Para matar o outro. Aí finge que matou, aí o outro cai no chão, finge que morreu. Vamos brincar disso para depois, quando crescer, continuar, né? Então, assim, nós seres humanos ainda estamos, vamos dizer assim, uma parte nossa, não todos, claro, muitas pessoas estão aí numa consciência maravilhosa. A mesma intensidade da sombra é a mesma intensidade da luz, né? É o meio a meio, a sombra e luz. Então, muitos seres humanos na sombra ainda estão sem ter noção do que eles estão destruindo. É triste demais. Mas não somos nós que estamos fazendo essa guerra. Nós que eu estou falando, você que está aí me ouvindo, né? Você que está tentando melhorar, tentando fazer o bem. Então, nós precisamos fazer o contrário disso, que é justamente viver de uma forma mais amorosa, viver de uma forma mais fraterna, auxiliar o outro quando pode auxiliar. Isso é tão forte, tão bonito, fazer a nossa parte. Isso traz uma alegria. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui na Alemanha, onde eu tenho uma vizinha que é tão bonita. Ela trabalha tanto, porque aqui na Alemanha não tem mão de obra como tem no Brasil, né? Ah, tem faxineira, tem isso, tem empregado, tem não sei o que lá, tem, né? Todo mundo quer trabalhar, a gente dá emprego para todo mundo. Aqui não é assim, aqui é bem mais difícil. Então, uma senhora já com uma idade, ela tira a neve da frente da casa, ela limpa o casarão dela todo, ela faz a comida dela, cuida das coisas e não sei o que e tal, e cuida dos netos, faz tudo, tem uma energia fortíssima, trabalha e ainda cuida de vários refugiados que tem aqui na Alemanha e também de muitas mulheres da Ucrânia, mulheres e crianças que estão aqui. Enquanto está acontecendo a guerra, elas estão aqui, então elas estão sendo ajudadas por muitas pessoas. É tão bonito de ver isso, porque aí tem assim uma certa alegria de abraçá-las, eu estava participando disso, né? Eu fui apresentada a essas mulheres e tal, sim, aí elas estavam assim, com uma alegria de serem ajudadas e abraçadas, e é um movimento que acontece entre os seres humanos. Então, de um lado tem uma guerra, do outro lado tem abraços, ajuda, amor, né? E elas estavam rindo e isso me fez pensar, quanto mais nós alimentarmos o nosso lado luz, melhor será. Porque nós vamos também influenciando outras pessoas com esse nosso lado luz. Então é importante ter bom humor, por exemplo, para conseguir passar essa força para outra pessoa que vai olhar para você e vai sorrir também. Quando você encontra uma pessoa de muito bom humor, você acaba sorrindo, você acaba se sentindo mais leve, melhor. E aí você diz, poxa, depois que eu encontrei fulano, fiquei tão bem. Fulano tem um astral maravilhoso. Mas você acha que aquela pessoa tem um astral maravilhoso de graça? Não, ela busca isso.
busca toda uma força, né, de ter um domínio, de manter o humor. É claro que cada um tem a sua natureza, tem uns que têm mais dificuldades, outros têm menos dificuldades, mas todos buscamos. Todos buscamos. Por quê? Porque temos problemas, todos temos problemas para resolver, para solucionar, para poder irmos aprendendo de alguma forma, não é assim? Tudo que nos acontece é atraído por nós para que possamos vivenciar e aprender aquilo que nos falta aprender. E quando nós aprendemos, nós vamos sutilizando espiritualmente. E essa é a diferença. A diferença de enxergar a vida de uma forma em que o universo ele não está contra nós. Tem pessoas que brigam com Deus, né? Porque se ele está permitindo que aconteça guerras, aconteça tudo isso, então não existe. Mas essa força criadora, claro que está tudo vibrando e se movimentando em direção à luz, mas tem aquela parte do pessoal mais na densidade, tem aquele pessoal mais na luz, e você quer ser da onde? Você quer ficar na reclamação, no mundo das lamentações? Fica, pode ficar, não tem problema nenhum, porque a escolha é sua. Mas aí o seu corpo já começa a se contorcer. Você quer ficar no mundo da raiva, do ódio? Fica, mas você vai começar a ter sintomas no seu corpo. Porque esses sentimentos, eles podem vir, mas é preciso que saibamos como gerenciar esses sentimentos em nós, para não ficar alimentando isso. Nós precisamos trabalhar eles, fazer uma alquimia, assim como eu faço, ensino para vocês sempre aí, né, na técnica do fogo sagrado alinhamento energético. Precisamos buscar esse sentimento, trazer a consciência, transformar esse sentimento. É a forma como nós vemos, né? Joga luz nesse sentimento e percebe que aquela experiência que você atraiu não era nada mais, nada menos do que uma oportunidade para que você pudesse superar ou então encontrar alguma virtude dentro de você. Então, tudo que eu quero aqui dizer para você é que existe uma forma de você ser mais feliz do que você é. Existe uma forma de você trazer para você essa condição de sempre estar focada na luz, na solução, naquilo que é melhor para você, para o outro, para a natureza, para a humanidade. De você estar focada em que tipo de pensamento você está alimentando. O que você está deixando entrar na sua mente? Que tipo de sentimento você está alimentando? E observar. E mudar. Tem muitas coisas boas para se fazer. Né? Claro, aqui eu falo da técnica fogo sagrado, alimento energético, que com a sensitividade nós vamos lá e buscamos aquele sentimento que está nos fazendo mal, que eu chamo de corpo energético. E aí nós colocamos ele à tona e conversamos com ele, com essa parte de nós. Vamos dizer assim, nós podemos fazer uma reunião com as nossas partes e conversar mesmo, e mudar o foco, mudar a forma
começar a compreender um pouco mais, a liberar um pouco mais as outras pessoas, a não julgar tanto, a entender por que uma pessoa vai embora. Poxa, pode ser o momento dela, pode ser até que o seu campo de energia tenha repelido aquela pessoa porque tem outra para chegar, sabe? Começar a atuar, estar na vida de uma forma mais leve, menos pesada, com menos medo e mais coragem, mais fé de que tem uma proteção maior, de que as coisas estão indo, e que você que faz a sua vida. Se você começa a se... quer dizer, não é a se admirar, mas a se olhar como esse ser divino. Não é porque se admirar parece uma coisa do ego, eu sou o máximo. Não é isso que eu estou falando. Mas admirar essa divindade. É a divindade. Meu Deus, como é que pode? Né? Um corpo tão inteligente, tantas e tantas funções. Foi nos dado esse corpo para que possamos estar dentro dele, morando e fazendo o melhor com ele. O melhor com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Vamos levantar e vamos fazer alguma coisa pela humanidade, porque estamos fazendo por nós. Vamos fazer alguma coisa por nós, para ficarmos muito bem, felizes. Vamos nos permitir essa felicidade de estarmos no processo para que possamos auxiliar o outro. E aí vamos puxando, vamos fazendo aquela corrente do bem, e assim, quantas pessoas vão se beneficiar com isso, né? Então, essa é a minha mensagem de hoje para vocês, e eu gostaria muito que cada um, quem já conhece a técnica Fogo Sagrado, alinhamento energético, né, que possa ir lá no seu ferramenta de busca que eu já ensinei para vocês na sensitividade, buscar os sentimentos que estão em desequilíbrio, conversar com eles, mobilizar, encaminhar, conscientizar e trazer um novo registro, né? Então, você que já conhece a técnica e tal, faça isso sempre que puder. Se você não conhece, se você gostaria de trabalhar com terapia do Fogo Sagrado, alinhamento energético, que ele abre portas aí para tantos lugares no mundo, né, pelo seu resultado, também é só escrever para a gente. Tem cursos de formação sempre, e você será muito bem-vindo, tá bom? Então vamos fazer uma alegria de sempre, nossa alegria de sempre. Coloca as mãos para o centro do planeta Terra, assim. Vibra, vibra, vibra. E eu vou contar até 3 e vamos explodir no mantra alegria, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Alegria! Que Deus aumente cada vez mais a nossa luz, a nossa força. E que você possa ter se beneficiado um pouquinho com essas minhas palavras. E com a minha energia também, tá? E que você passe para o outro, para o outro, para o outro. Beijão, até terça-feira.